cá estou eu para dar o meu terceiro relato sobre a ressonância harmônica. Acredito eu que você esteja aqui nesse vídeo porque está curioso para saber mais sobre a ressonância, ou então é porque você já assistiu os meus outros dois relatos e está curioso para saber quais são as novidades, não é mesmo? E eu vou contar tudo aqui para você como foi a minha terceira onda na ressonância. Mas se por um acaso você está aqui para tentar me impor a sua forma de pensar, ou então tentar me convencer de que nada disso é verdade, que isso não existe, por favor, nem perca o seu tempo. Eu estudo muito e eu trabalho muito com as energias. Eu sei dos resultados que eu tenho. E sem dizer que o universo é muito maior do que só aquilo que você enxerga na frente dos teus olhos. E vamos combinar o seguinte? Eu não te incomodo e você não me incomoda. Se você não acredita nesses conteúdos, é só você não assistir o vídeo e seguir sua vida. Eu não vou te obrigar a isso e nem vou tentar te convencer o contrário. Vamos ficar cada um com os conteúdos que gostamos e tá tudo certo. Então vamos ao que interessa. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Mariana Ávila, eu sou terapeuta e este é o meu canal. Talvez você tenha percebido ou não que o intervalo de tempo deste relato para os outros é bem maior. E isso aconteceu porque eu demorei mais tempo para pedir a minha terceira onda. O intervalo da minha segunda e da terceira onda foi maior. Na verdade, agora eu já estou, inclusive, aguardando a minha quarta onda. Mas eu vou explicar por que isso aconteceu. E eu não vou repetir aqui o que é a ressonância harmônica, como ela funciona, nada disso, porque isso eu já contei detalhadamente lá no meu relato 1 e 2. Eu vou deixar os links aqui por cima e na descrição desse vídeo para que você assista o relato 1 e o 2, até para ver a minha evolução e me contar o que você achou também aqui nos comentários. E aí depois, se você quiser assistir esse relato depois, você volta aqui. E rapidinho eu tenho que pedir, porque senão vocês esquecem, deixa o seu curtir nesse vídeo, compartilha com quem você acha que tem interesse nesse conteúdo e, claro, se inscreva aqui no meu canal, isso me ajuda muito a continuar gravando vídeos e que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. Então não esquece, viu? Não esquece, se inscreve, deixa o seu like e compartilha. Então, sem mais enrolação, vamos direto à explicação do porquê que eu levei mais tempo para pedir a minha terceira onda quando a minha segunda onda terminou. Não é novidade que eu sempre deixo bem claro, e deixei isso muito claro nos meus outros relatos, que existe sim uma necessidade de buscar um auxílio além da RH enquanto você está utilizando essa ferramenta. O que é esse auxílio? É buscar um terapeuta, alguém que te escute, alguém que te auxilie nesse caminho. E essa necessidade é natural e não pode ser negligenciada. Porque assim como eu falei nos meus relatos, o professor também deixa claro que a RH não substitui terapia e nem outros tipos de tratamento. E você já deve estar cansada de saber, ou pelo menos deveria, que a ressonância não serve para resolver todos os seus problemas como num passe de mágica. E a dica mais importante que eu sempre dou é: se você está querendo fazer a ressonância com a intenção de que ela resolva todos os seus problemas por você, esquece, nem começa. A RH foi desenvolvida para te auxiliar, ela não faz nada por você, para você e nem vai fazer cair nada do céu, não. Portanto, sim, você vai ter que levantar do sofá e ir atrás do que precisa ser feito para que a sua vida melhore. Ela vai clarear o caminho que você precisa seguir, mas é você que vai ter que trilhar ele. E foi exatamente isso que eu fiz. Porque eu não venho aqui ditar regra para vocês, falar para vocês que é melhor vocês terem um auxílio, que vocês busquem terapia, que vocês façam tratamentos além da ressonância e simplesmente ignorar essas dicas, não é? Eu uso elas na minha vida também. Porque afinal de contas sou ser humano como todos. E tenho muito ainda o que evoluir. E o que me fez tomar essa decisão agora? Bom, no fim da segunda onda, clarearam alguns traumas que eu havia deixado de lado, que eu estava com mais dificuldade de olhar, de aceitar que existiam, não é mesmo? Que é natural aí de todo mundo. Mas dessa vez eu não pude mais deixar de lado e fui atrás de resolvê-los. Daí eu fui atrás de resolver essas questões, porque estavam bloqueando outros
outras questões da minha vida e eu precisava resolver isso de uma vez. E escolhi esperar um pouco mais para pedir a terceira onda. Senão também para evitar dar pane aqui no sistema, né? Então fui atrás de colegas, fiz constelação familiar, fiz barra de Axis, fiz inclusive mesas radiônicas para mim mesma, isso aí ao longo de alguns meses, e aí quando eu me senti pronta, eu solicitei a minha terceira onda. Uma dúvida que talvez você tenha é se você tem a obrigação de buscar as terapias holísticas como um auxílio aí junto com a RH. E claro que não, você deve buscar aquele profissional que você tem mais segurança, aquele profissional que te agrada mais. Eu gosto dessa área porque antes mesmo de começar a trabalhar com as terapias holísticas, eu já tinha feito vários tipos de outros tratamentos convencionais, mas foi com as ferramentas, as técnicas holísticas mesmo, que eu comecei a ter mais resultados e também resultados mais rápidos e realmente significativos para mim. Mas isso é uma preferência particular minha. Você busca aquele profissional, aquele tipo de tratamento que te mantém mais seguro e que te deixa mais à vontade. Então agora eu finalizei a minha terceira onda e estou aguardando a quarta onda já. E tenho que admitir que essa terceira onda foi mais tranquila do que eu esperava e do que algumas pessoas me alertaram aí nos comentários dos outros relatos. E a principal mudança que eu senti nessa terceira onda foi a inquietude e a clareza do que de fato eu quero para mim. Sim, porque você sabe aquela mania que a gente tem de ficar empurrando com a barriga? Pois é, aquela mania de querer que algo aconteça, que algo mude, mas não fazer nada para que isso realmente aconteça? Pois é, para mim isso acabou. Como, por exemplo, parar de comer carne vermelha. Eu estava protelando essa decisão, mas agora eu bati o martelo. E lembrando que esse meu processo de parar de comer carne vermelha, que foi um dos meus pedidos na ressonância, foi um caminhar. Faz mais ou menos aí 3 anos já que eu já vinha fazendo essa mudança no meu dia a dia, no meu cardápio. Então não foi uma mudança de hábito assim, né, em 2, 3 dias. As pessoas têm essa ilusão de que vão conseguir fazer umas mudanças assim radicais na sua vida em pouco tempo. E não é assim, não precisa ser assim e nem tem por que ser assim. Por exemplo, para parar de tomar açúcar no café, eu levei 1 ano tirando o açúcar do café. A questão da mudança do nosso hábito é a gente tomar a decisão e seguir o caminho para que chegue no resultado final que a gente quer, que foi a decisão que a gente tomou. E é assim que funciona a mudança de hábito permanente. Se você faz gradativamente, você consegue chegar no seu resultado. Mas em cima da pressão, de querer tudo para ontem, da ansiedade, você não consegue mudar um hábito. Nem com ressonância, nem sem ressonância. Como eu disse, não faz milagre. Depende de você, da sua decisão e de que caminho você vai seguir para conseguir chegar a ela. E outra situação que eu botei em prática, finalmente, aqui no meu bairro, na verdade aqui na minha cidade, existem muitos abandonos de animais. Cachorro, gato, até mesmo de cavalo. Esses dias nós resgatamos um cavalo aqui na minha rua que estava andando extremamente debilitado. Isso aqui é um problema muito grave aqui na minha cidade e é uma coisa que já me incomoda há muito tempo. Muitas vezes eles vêm aqui, abandonam os seus animaizinhos, que são animais de casa, de apartamento até, sem castrar, sem nada. E isso é uma coisa que me incomoda muito. Só que eu nunca tomava uma atitude de fato em relação a isso. Eu finalmente comecei a me mexer, porque não adianta só a gente ficar indignada, achar ruim, ficar furiosa, braba com as autoridades competentes que não fazem nada, com as pessoas que abandonam. Não adianta só ficar, né, enraivecido na internet e não fazer nada de fato. Então eu resolvi botar em prática aí o que é possível, obviamente, dentro do que eu posso, para poder auxiliar esses animais que são abandonados, muitos aqui. Por exemplo, ajudar na castração, recolher um animal, dar comida, dar água, entre outras coisas. Aproveitando esse gancho, eu preciso falar que se você é aquele tipo de pessoa que só tem amor, empatia, respeito por outro humano, eu preciso te dizer que você vai ter que parar. Vai ter que parar e vai ter que voltar aí algumas casas no jogo e começar de novo. No nosso caminhar da expansão da consciência é inegociável a ampliação do nosso olhar
amoroso e de respeito para os outros seres. E nisso eu também incluo não só os animais, mas também a vegetação. Já passou da hora das pessoas terem respeito pelo planeta como um todo. Não é à toa tudo o que tem acontecido aí no nosso planeta, todas as catástrofes, todas as enchentes, o coronavírus, ventanias. Não é à toa. Nós não somos vítimas da natureza, nós estamos apenas pagando a conta. E quando eu falo da questão de você precisa ter um olhar empático, de amor, de carinho, de respeito pelos animais, eu não estou dizendo que você precisa parar de comer carne, tá? Fique calmo, tranquilo. Isso é uma questão que, se você quiser, nessa encarnação ou na próxima, não importa. Até existem pessoas que se dizem vegetarianas, veganas, que são pessoas pouco evoluídas e ruins. Então isso não é um sinônimo de eu só consigo expandir minha consciência se eu parar de comer carne. Não. Olha aí meu cachorro, dá sinal de vida. Eu nunca consigo gravar um vídeo sem latidos. Vamos continuando. E você também não precisa ter animaizinhos em casa para ter respeito por eles. Você não é obrigada a isso. Tem pessoas que não têm como, não têm nem condições financeiras, né? Inclusive, indico que você não compre nenhum animal e nem adote nenhum animal se você não tem condições financeiras para isso. Porque você será responsável por ele, e animaizinhos têm custo alto, por sinal. Então pense bem se você está pensando aí nessa questão, porque tem que vacinar, tem que castrar, tem que dar alimento bom, de qualidade, porque se você economiza na comida do seu pet, você vai ter que gastar com o veterinário mais adiante. Então não vale a pena, não é? Então, você não tem obrigação de parar de comer carne, nem ter bichinhos em casa, mas você tem a obrigação, sim, de ter um olhar mais consciente e hábitos mais conscientes em relação ao planeta. Né? De não desperdiçar demais, diminuir o consumo de plásticos e tudo que tiver ao seu alcance. Separar lixo, essas coisas assim, você pode fazer, né? Mudando de assunto, e vamos voltar sobre a ressonância, que me empolguei. Mas eu acho que são coisas que precisam ser faladas, que nem sempre a gente escuta, não é? Então, agora eu vou voltar para a ressonância e vou falar então um pouco dos meus pedidos. E eu vou ter que ser sincera que agora, a grande maioria dos pedidos que eu fiz lá não fazem mais menor sentido para mim. Eu não teria feito muitos dos meus pedidos com a consciência que eu tenho hoje. E isso que eu não pedi nada material nem nada disso. O que eu falo que eu não pediria talvez seria algumas consciências. Aliás, essa questão das consciências eu ainda não consegui ver de fato se funciona, se eu recebi alguma coisa, eu não consegui ver nenhum sinal se isso acontece ou não. Se você teve, por favor, me conta aqui nos comentários que eu quero saber. E outra questão também, eu fiz pedidos que na verdade eram as mesmas coisas, eu repeti muitos pedidos, como muita coisa voltada pela minha ansiedade ou medo que não fosse exatamente aquilo que eu queria. Por exemplo, eu pedi prosperidade financeira de várias formas e não tinha necessidade. Então, a verdade é que eu poderia ter pedido apenas limpeza, proteção e evolução, que já estaria muito bom. E é que a verdade é que tudo que a gente recebe é por merecimento. Eu só vou receber hoje aquilo que eu plantei lá tempos atrás. Então não adianta eu querer pular etapas, encurtar o caminho, que não vai funcionar. E eu acredito que esse meu desapego por essa lista enorme de pedidos aconteceu porque eu mudei a minha forma de enxergar as coisas. Eu mudei muito a forma de entender o mundo também. E com certeza a ressonância me auxiliou muito na questão também de ter mais clareza no que eu queria, como eu estava falando no início do vídeo, porque clareou as escolhas que eu precisava fazer. Eu tinha alguns medos, algumas dúvidas, alguns receios, e eu estava querendo ou não indo para o caminho que não era bem o que eu queria. Eu acabei sendo muito influenciada também pelo meio, pelas redes sociais, pelos gurus aí que tem nas redes sociais. Se você trabalha com digital, você vai entender bastante o que eu vou falar. E existe hoje nas redes sociais uma grande pressão, e eu posso até me atrever a falar aqui uma lavagem cerebral aí, de que nós precisamos ser produtivos 100% do tempo. E isso não existe. Temos que acordar às 5 da manhã, fazer 1.500 coisas, precisamos abrir mão da nossa vida, dos nossos amigos, da nossa família, faltar aniversário de filho, faltar aniversário de pai, faltar o Natal com a família, para
trabalhar, trabalhar, trabalhar e ganhar o dinheiro. E a verdade é que muitas vezes as pessoas nem querem isso, não têm necessidade disso e nem vão conseguir alcançar aquele valor exorbitante no final do mês como salário ou recebidos aí do seu serviço. Ou então a gente se depara com o extremo oposto. Trabalhe 3 horas e fique milionário, bilionário em um mês. E aí aparecem pessoas com menos de 20 anos andando em carrões e coisas exorbitantes que, no fundo, a gente sabe que é mentira. Gente, sério. Sério. E o pior é que é muito difícil a gente não entrar nessa atmosfera de ilusões que as redes sociais acabam nos colocando e que a gente também se permite, claro. E aí, quando a gente menos espera, a gente está se autopressionando, sonhando com vidas que a gente, na verdade, nunca quis e que, se a gente buscar mais autoconhecimento, a gente vai perceber que não quer, que não é o que a gente quer, que não está dentro dos nossos valores e que nem é o que a gente precisa. Inclusive, eu pretendo gravar em breve um vídeo dando dicas práticas de como acelerar aí o seu autoconhecimento para não cair nesse tipo de contos do vigário aí, que nada mais é do que falta de autoconhecimento, falta de escutar nós mesmos, falta de conexão com a nossa centelha. E aí a gente acaba caindo num mundo tóxico, irreal, ilusório e de grandes frustrações. Então a gente precisa estar sempre atento às redes sociais, àquilo que a gente está consumindo, porque não nos deixar levar assim facilmente, estar sempre alerta sobre isso. E a ressonância ajuda muito, porque nem tudo é o que parece ser. A gente precisa estar ligado. E por fim, eu sigo estudando, sigo aperfeiçoando aí as minhas técnicas. Agora eu resolvi abraçar de vez, trabalhar com as energias, que é o que eu mais gosto, trabalhar com limpezas energéticas e espirituais, que é o que eu gosto, que eu tenho excelentes resultados, inclusive. Por fim, sigo estudando aí os conteúdos além do professor, inclusive eu estou pensando seriamente em assistir de novo todas as palestras do professor para eu ver com que olhar eu vou entender o conteúdo dele agora, porque com certeza não vai ser da mesma forma que foi antes de eu começar a ressonância, tenho certeza absoluta disso. Sigo mais conectada com a minha centelha, muito mais confiante. Não tem assim, nem comparação hoje como eu tô do que quando eu comecei a ressonância. E hoje eu tenho total consciência de que se eu não cheguei ainda onde eu quero, é porque eu mesma, de alguma forma, tô barrando, tô bloqueando ou tô procrastinando, certo? Porque igual com a ressonância ou sem ressonância, tudo tem o seu tempo para acontecer. A gente não pode cortar caminho. E é muito importante que você não tente fazer isso, porque você pode tomar alguns tropeços aí que não havia necessidade, né? Mas, então, por hoje é só. Eu acho que esse relato foi bem mais curto que os outros. Não teve mini aula, mais ou menos, né? Teve um puxãozinho de orelha, né? Como nos outros relatos. E espero que você tenha gostado e me conte aqui nos comentários como está sendo, se você já começou, se você vai começar a sua ressonância, me conte como está sendo a sua experiência com a RH. E até a próxima e grande beijo!